Uma alegria poder ver pessoas que estão buscando o conhecimento. E hoje nós vamos conversar um pouquinho, que na verdade esse tema, cura moral, isso é um tema da Revista Espírita do ano de 1865, do mês de julho, Questões e Problemas, Cura Moral dos Encarnados. Quem aqui já conhece a Revista Espírita? Já ouviu falar na Revista Espírita? Já leu a Revista Espírita? Não muitos, né? Alguns só, mas essa faz parte das obras fundamentais da doutrina espírita. Essa de 1865, ela começou a Revista Espírita, na verdade, em 1858, e foi até 1869, no mês de março. Já tinha, aliás, no mês de abril. Mas a Revista Espírita é um conteúdo do qual Kardec se utilizou ao longo dos anos como base para toda se fundamentar a doutrina espírita. O Livro dos Espíritos veio antes, mas a partir de 1858 foi que Kardec começou a trabalhar a Revista Espírita, e com esse trabalho de Kardec, essas experiências que surgiram depois os outros livros da codificação que nós conhecemos. Mas vamos falar então da cura moral dos encarnados. E os encarnados, por acaso, somos nós. Por vezes a gente vai no centro espírita e quando fala de encarnados a gente lembra de alguém, nunca de nós mesmos. A gente sempre acha que é alguém que é um outro encarnado e a gente não se dá conta que nós também somos. Mas vamos lá. O assunto da cura moral. Muitas vezes vêm esses espíritos de natureza má ceder muito prontamente sobre a influência da moralização e se melhorar. O que é isso, vem esses espíritos de natureza má? Que é isso, na verdade? Nos trabalhos das casas espíritas de desobsessão, que a boa parte delas tem, o que os médiuns fazem? Eles conversam com os espíritos. E quando conversam com esses espíritos, a grande maioria deles, ou pelo menos boa parte, numa primeira conversa, muitas vezes, a gente consegue tirar o objetivo daquele espírito, que é atrapalhar a vida de cada um de nós. Então, nas conversas que a gente tem com os espíritos, muitas vezes a gente consegue fazer isso. Vamos ver o que acontece depois. Pode-se agir do mesmo modo sobre os encarnados, mas com muito mais trabalho, porque a educação moral dos espíritos desencarnados é mais fácil do que dos encarnados. Então, dessa mesma maneira que a gente conversa com os espíritos, as casas espíritas tentam conversar com cada um de nós, muitas vezes na orientação. Vocês todos não passaram? Eu também passei. Só que tem alguns problemas, né? Esta pergunta foi motivada pelo seguinte fato. Um jovem cego há 12 anos tinha sido recolhido por um espírita dedicado que se havia empenhado em curá-lo pelo magnetismo, no passe, que a gente conhece. Pois os espíritos haviam dito que isto era possível. Então, os espíritos falaram para essa pessoa, que era de uma casa espírita, que acolheu esse rapaz, que era possível curá-lo através do passe. E a gente já ouviu isso, não viu? Todos nós buscamos a casa espírita para solucionar problemas. Mas, como foi dito aqui, o grande problema nosso somos nós mesmos. E a gente, às vezes, não se dá conta disso. Mas o jovem, em vez de se mostrar reconhecido pela bondade de que era objeto, e sem a qual não teria ficado sem asilo e sem pão, só teve ingratidão e mau procedimento e deu provas do pior caráter. A gente também já escutou falar disso, né?
pessoas que às vezes a gente tenta ajudar e a ingratidão às vezes faz parte disso, mas quando a gente tenta ajudar, tem que tentar ajudar com o melhor dos objetivos, e aí a ingratidão fica por conta do ingrato mesmo, ele que vai sofrer as consequências normalmente, né? Então, consultado a respeito, respondeu o espírito de Santo, na verdade é Santo Agostinho, né, porque santo para nós não tem muito sentido, mas de São Luís, melhor dizendo. Este jovem, como muitos outros, é punido por onde pecou e suporta a pena da sua má conduta. Então, como é que é essa história? Vocês já conhecem bem também isso. Nós hoje passamos por algumas dificuldades na nossa caminhada e todas elas são decorrentes das nossas falhas. Muitas vezes essas falhas a gente cometeu aqui nesta caminhada, já nesta encarnação. Outras vezes esses problemas têm origem em encarnações passadas. Eu não gosto de pensar, para mim pelo menos, que isso seja para nós uma punição. Eu acho que se a gente imaginar, e todos nós já ouvimos isso, que Deus é bondade infinita, eu acho que a reencarnação e as dificuldades que a gente enfrenta são novas oportunidades que Deus nos dá para reaprender aquilo que a gente não fez direito. É mais ou menos como se a gente fosse para a escola, repetiu de ano e a gente vai ter chance de cursar de novo aquele ano que a gente repetiu. Então é isso que acontece com todos nós. Nós, em algum momento, nós, digamos assim, pisamos na bola, né? E temos oportunidade de reparar, de aprender novamente aquilo que não fizemos bem feito. Tudo bem até aí? E se alguém tiver alguma dúvida, eu me coloco à disposição para responder. Tá? Se eu não souber, o Reinaldo responde. Não? Estou brincando. Sua enfermidade não é incurável e uma magnetização espiritual praticada com zelo, devotamento e perseverança certamente teria êxito, ajudada por um tratamento médico destinado a corrigir seu sangue viciado. Então ele tinha também um problema no sangue, mas que poderia ser sanado com o tratamento médico. Mas, como a gente viu ali, a enfermidade não era incurável, mas precisava de uma magnetização espiritual praticada com zelo. Mas nem sempre isso acaba acontecendo. Vocês já ouviram falar disso? Não? E sabe por quê? Vamos ver aqui, ó. Já haveria uma sensível melhora em sua visão, que ainda não está completamente extinta, se os maus fluidos de que está cercado e saturado não opusessem um obstáculo à penetração dos bons fluidos, que, de certo modo, são repelidos. Então, como é que é isso? Eu venho aqui à casa espírita. Se meus pensamentos são de raiva, de rancor, de ódio e coisas dessa linha, sabe o que vai adiantar o passe? Nada. Aí, não, eu vou fazer o evangelho no lar, que vai resolver os meus problemas. Se eu tiver com esse tipo de pensamento, vai resolver o quê? E por isso que eu falei no início, esses somos nós. E a gente não percebe. A gente vem à casa espírita esperando que aconteça um milagre na nossa vida, uma solução mágica, e a gente não quer fazer nenhum esforço para se modificar. E não adianta falar, eu vou lá na outra casa espírita que é mais forte, ou vou no centro de Umbanda, ou vou na igreja católica, ou vou na igreja evangélica. Lugar nenhum vai resolver se a gente não
se conscientizar que tem que mudar. Não tem milagre, gente. Se vocês tiverem dúvida disso e quiserem ler a respeito, procura lá na Gênese, que é um outro livro do Kardec. Lá fala sobre as questões relacionadas com o milagre. Casa espírita nenhuma faz milagre. E nenhum outro lugar que vocês possam frequentar faz milagre. Ah, mas tem gente que é curada. Claro que tem. Tem centro espírita, tem médium que tem uma capacidade, né, acima do normal, essa coisa da magnetização. Ó, é só a gente lembrar. Jesus, por exemplo, todo mundo sabe aqui que era o espírito mais puro que teve no planeta, não é verdade? Pois é. Quantos Jesus curou, vocês sabem? 38. E mesmo depois, alguns desses voltaram a ter problema. Lembra Jesus até falou isso, vai, não peques mais? Pois é, esses somos nós. Então Jesus, com toda a capacidade, com todo o potencial que ele tinha, ele só conseguiu curar 38. E a gente está esperando um milagre. Como ele disse no início, o milagre está em nós nos transformarmos. Nós temos que nos conscientizar disso. A casa espírita ajuda? Claro que ajuda. Os passes ajudam a gente. As palestras nos ajudam. Mas nós precisamos buscar o conhecimento. Se a gente não tiver conhecimento para saber como a gente pode mudar, não vai adiantar muito. E aí, o que vai acontecer? A encarnação nossa vai passar, o tempo vai passar, aí vai chegar um momento que a gente vai retornar para o mundo espiritual. E aí? A gente vai falar que nem Jesus falou lá atrás, perdoa, Pai, que eles não sabem o que fazem. A gente está aqui na casa espírita, a gente já sabe o que pode fazer, não sabe? Ou pelo menos não está vindo aqui para buscar esse conhecimento? A gente precisa pensar um pouco nisso. Ninguém fique triste, eu também faço parte disso, tá? Eu estou falando para mim, normalmente a boca, o ouvido mais perto da boca é o meu aqui, então eu tenho que escutar isso também e estudar essas coisas que a gente está falando, tá? Então, no estado que ele se encontra, a ação magnética será impotente enquanto, por sua vontade e sua melhoria, ele não se desembaraçar desses fluidos perniciosos. Então, quando a gente tem pensamentos ruins, nós acabamos tendo em volta de nós fluidos negativos. Se a gente tem pensamentos bons, a gente tem fluidos bons. Se a gente está com esses fluidos negativos, por mais que alguém queira nos ajudar, pode até fazer prece, que ajuda sempre, é claro, mas se a gente não fizer a nossa parte, vai resolver muito pouco ou quase nada. É, pois, uma cura moral que se deve obter antes de buscar a cura física. Lá na questão 257 do Livro dos Espíritos, depois quem quiser consultar, lá diz assim, que o corpo, o nosso corpo, ele é o instrumento da dor. O corpo serve para a gente ter dor, mas quem tem dor é o espírito. Mas a gente sofre no corpo. Tá? Então, a enfermidade normalmente que a gente tem é para curar o nosso espírito. Curar de quê? Desses problemas que eu falei de encarnações passadas, por vezes até dessa encarnação. Então, é essa consciência que a gente tem que começar a ter, acho eu. Que nós cometemos alguns equívocos e que nós não estamos aqui encarnados a passeio. Ninguém está encarnado passando férias, se divertindo. Nós estamos aqui com um objetivo, que é o nosso crescimento, a nossa evolução. Não é para sofrer, e sim para aprender. Tudo bem? Alguma dúvida?
Então vamos em frente. Uma mudança na direção em seu comportamento é a única coisa que pode tornar eficazes os cuidados de seu magnetizador, que os bons espíritos procurarão ajudar. Então vocês veem, ó, uma mudança na direção do seu comportamento é a única coisa que pode tornar eficazes os cuidados do magnetizador. Então, por isso que eu digo sempre, nós temos que nos conscientizar que nós somos espíritos, estamos aqui e nós precisamos melhorar algumas coisas. Todos nós, sem exceção. Porque quando a gente fala, às vezes, de um espírito que precisa melhorar, a gente lembra da vizinha, né, do marido, da esposa, do filho, da sogra. A gente lembra de todo mundo, menos de se olhar no espelho, né? Ô, Tânia, eu espero que eles não fiquem bravos comigo. Eu não estou falando, não é pessoalmente para ninguém, tá? Nós estamos aqui conversando, falando, é só um artigo que ele está lá na Revista Espírita, não é por acaso. Tem uma razão de ser. Por isso que eu perguntei no início se alguém conhecia e tinha lido, e não só lido, o importante é que a gente estude, porque na Revista Espírita tem coisas excelentes que a gente não faz nem ideia. Vamos em frente. Caso contrário, deve-se esperar que ele perca o pouco de luz que lhe resta e que seja submetido a novas e muito terríveis provações que terá que sofrer. Isso também serve para nós. Todos nós temos algumas coisas que temos que enfrentar. A gente já sabe disso. Se a gente conseguir, por esforço próprio, mudar essas coisas que a gente sabe que a gente tem de negativo, porque se a gente olhar no espelho, com sinceridade, a gente sabe as nossas tendências, não sabe? A gente sabe, não adianta, eu não me lembro da minha encarnação passada. Não precisa, a gente sabe como a gente é. A gente quer enganar quem? A gente pode enganar, às vezes, todo mundo, menos a nós mesmos, não é? Então, é importante, isso é um alerta para nós, né, que pouco a pouco vai diminuir a luz, ou seja, ele vai ficar cego. Ou seja, a enfermidade dele vai piorar. E nós também temos enfermidades, não temos? Será que a nossa pode piorar? Ou a gente está trabalhando para que isso não aconteça? Age, pois, sobre ele como fazeis com os maus espíritos desencarnados, que quereis trazer ao bem. Ele não está sob uma obsessão, é sua natureza que é má, e que, além disso, perverteu-se no meio onde viveu. Então, a gente, muitas vezes, quando tem problema, principalmente os espíritas, depois que souberam que existe a tal da obsessão, os espíritos são sempre os culpados, né? Não, você estava nervoso? Não, é que eu estava obsediado. Mas todo dia, né? A gente esquece disso, que às vezes a gente está sempre obsediado. E o que a gente está fazendo? E por que a gente está obsediado? A gente só fica obsediado porque os nossos pensamentos são negativos. Ou de raiva, de rancor, de ódio, de inveja e coisas dessa linha. E o que a gente está esperando para mudar? Então, e além do que, a natureza dessa pessoa quer amar. E nós, às vezes, somos um pouquinho ruins também, não somos? Às vezes a gente, né, faz algumas coisas que poderia evitar. E cada um de nós sabe disso.
Não estou aqui para julgar ninguém, eu estou falando é que a gente tem que se olhar no espelho, eu tento me olhar e melhorar um pouquinho a cada dia também. E continuo errando bastante ainda, mas a gente tem que tentar trabalhar a nossa transformação. Os maus espíritos que o assediam só são atraídos pelas semelhanças com ele próprio. Então, como eu disse há pouco, os espíritos negativos ou imperfeitos que se aproximam de nós, só se aproximam por causa do nosso pensamento. À medida que eles se melhorar, eles se afastarão. Só então a ação magnética terá toda a sua eficácia. Então, à medida que a gente mudar o nosso pensamento, mudar a nossa forma de ser e de agir, naturalmente esses espíritos imperfeitos, que nada mais são que nós desencarnados, porque nós também ainda somos espíritos imperfeitos. Talvez na condição que a gente esteja no momento atual, a gente não faça mal, ou pelo menos não tenha essa vontade de fazer o mal, como alguns espíritos do mundo espiritual, que são espíritos ainda muito imperfeitos. Mas é preciso que a gente tente ter consciência que a nossa transformação é extremamente necessária, até porque só então a ação magnética terá toda a sua eficácia. Então, só então o passe que a gente vem no centro tomar fará efeito em cada um de nós. E não é por causa disso, eu vou ter que ficar bom para vir tomar passe no centro, então eu não vou mais. É fácil, né? Mas aí a gente já sabe onde está errando. Não é? E o que nós vamos fazer? Dar-lhe conselhos, os centros espíritas não dão, não tem a orientação. Explicar-lhe sua posição, que várias pessoas sinceras se unam em pensamento para orar, a fim de atrair influências salutares sobre ele. O centro espírita, as casas espíritas, todas trabalham nesse sentido. A gente chega na casa espírita numa situação, às vezes, um tanto quanto complicada, e as palestras têm esse objetivo, a orientação que a casa traz tem esse objetivo de meio que dar uma sacudida na gente, porque muitas vezes a gente acaba escutando aquilo que a gente não gostaria. Como a gente diz, é aquilo que a gente precisa escutar. E a gente não gosta muito de escutar o que a gente precisa escutar. Às vezes é mais fácil fugir. É mais cômodo, porque aí a gente, ou é culpa da obsessão, ou a casa que era fraca, como eu já disse, ou qualquer coisa que o valha. Então, é importante que a gente comece a se conscientizar dessas coisas, né? O que é realmente a doutrina espírita, o que a doutrina espírita vem nos trazer, os esclarecimentos que ela traz, aonde podem nos auxiliar. Tudo bem? Ninguém quer perguntar nada? Mesmo, gente? Se ele, esse rapaz, as aproveitar, não tardará que a lhes experimentar os bons efeitos, porque será recompensado por uma sensível melhora na sua posição. Então, isso serve também para nós. Se nós aproveitarmos
as orientações, os esclarecimentos que a casa traz, que a doutrina espírita traz, aí sim nós poderemos entender melhor o que a gente pode fazer e como a gente pode fazer para que a gente possa mudar a nossa trajetória. A doutrina espírita tem alguns livros e depois até teve um que a gente mandou. Eu já te mandei aquele O Espiritismo na sua mais simples expressão, um livretinho. Depois eu entrego para o Reinaldo. É um livretinho bem simples, são poucas páginas, que traz, vamos dizer assim, um resumo geral do que é o Espiritismo. Nós fizemos uma tradução lá, quem fez para nós foi o nosso companheiro Milton Felipe, e é uma obra do Kardec. Mas quem quiser, quem estiver aqui hoje, ou quem está nos ouvindo e quiser baixar, é só entrar no nosso site lá, kardec.tv, e em livros online, vai poder baixar esse livro, todas as obras da codificação, a revista espírita, todas as obras do Kardec estão lá disponíveis para serem baixadas, para quem quiser ler e estudar. Não basta ler, a gente precisa estudar. Então, meus amigos, essa instrução nos revela um fato importante: o obstáculo oposto pelo estado moral, em certos casos, à cura dos males físicos. Então, se a gente tem males físicos e está querendo buscar auxílio, além do médico, que a gente não deve jamais, em hipótese alguma, abandonar, né, os tratamentos médicos. Mas, se a gente quer receber um tratamento espiritual, se a gente não fizer essa tal da transformação moral, é a cura moral, como a gente falou no início, que se a gente não tiver, a gente não vai curar o corpo físico. E não sou eu quem estou dizendo, são os espíritos superiores, coordenados pelo Espírito de Verdade, como ele lembrou aqui, que para alguns é o próprio Jesus. Então vejam o nível de conhecimento desse Espírito que coordenou toda a obra da codificação. Se vocês quiserem entender melhor, entra lá na revista, no livro dos Espíritos, a partir da pergunta 100, que tem lá a escala espírita e fala os níveis dos espíritos. Então, lendo lá, vocês vão ver o que é um espírito superior. Nós não fazemos nem ideia do que é um espírito superior. A única coisa que a gente faz, para nós, uma vaga ideia, é Jesus pela história que a gente leu sobre ele. Fora disso, a gente não tem nem ideia do nível de conhecimento que tem esses espíritos. A explicação acima é de uma lógica incontestável, mas não poderia ser compreendida pelos que apenas veem em toda parte a ação exclusiva da matéria. Como eu disse, a matéria é o nosso corpo, e o corpo só serve de instrumento para a gente ter, vamos dizer assim, as dores. Mas a dor, quem sente, na verdade, é o espírito. Tudo bem para vocês? Eu vou falar uma coisa aqui que alguns vão ficar um pouco assustados. Mas vocês sabem que, acho que a maioria aqui que estuda, que Deus criou o espírito e a matéria, certo? O espírito é o ser inteligente do universo, certo? Alguém tem dúvida disso? Não. Cérebro pensa? Se o espírito é o ser inteligente do universo, é o espírito que pensa. Então, a gente não se deu conta ainda que o cérebro não pensa, quem pensa é o espírito. É o meio que o espírito usa para acionar o nosso corpo. Porque, imagine assim,
uma pessoa que morreu. Se ela continuasse pensando, se beliscar ela, ela ia, ai! Não ia responder? Mas quem leva a todo o conhecimento é o Espírito. E a gente precisa, às vezes, quando estuda a doutrina, refletir. É como Kardec orienta, para a gente usar um pouco a razão. Então, vocês veem, nessa historinha aqui que está lá na Revista Espírita, e desde 1865 está lá. Não estou contando uma novidade para ninguém, não é uma coisa, é uma psicografia nova do médium tal. Não é, está lá desde 1865. Mas as pessoas leem e não observam o que está dito. Passam os olhos e não percebem. E assim nós temos feito com a doutrina. Não é para ninguém sair daqui achando que amanhã vai ficar, vou ler tudo, vou devorar. Não é assim. A gente tem que ir um pouquinho por vez, mas a gente precisa se empenhar. O Espiritismo é uma ciência, e como ciência a gente precisa estudar. Ou seja, a medicina também é uma ciência. Vocês se tratariam com um médico que não tem estudado? Pois é. Então, às vezes, a gente não se dá conta também disso. Então, o Espiritismo, nós precisamos estudar para entender melhor. Bom, no caso de que se trata a cura moral do paciente, se encontrou sérias dificuldades. Foi o que me motivou a pergunta proposta na Sociedade Espírita de Paris, que era lá onde Kardec tratava dessas questões todas nas evocações que ele fazia e coisas do gênero. Meus amigos, vocês não ficaram assustados comigo, não? Certeza. Ninguém está bravo comigo também, por conta das coisas que eu falei, né? Então, ninguém quer perguntar nada também? Então, tá ótimo. Eu quero agradecer aqui o convite, espero ter contribuído com conhecimento. Por que é tão difícil da gente mudar? Então, é porque nós somos espíritos muito teimosos. Nós temos orgulho, nós temos vaidade e uma série de outras coisas. E esta culpa, infelizmente, está em nós. Então, é como eu digo, cada um sabe por que não quer mudar. Alguns por preguiça, porque mudar dá trabalho também. Tenta mudar uma coisinha da sua vida, para você ver, nossa, eu parei de comer carne. Já faz alguns anos. O pessoal da minha família falou, não, mas você está doente? Eu falei, não, eu só não estou comendo carne. Não, mas você tem alguma coisa? Não, não tenho nada. Eu simplesmente resolvi não comer carne, só como peixe. Então, não como carne de vaca, frango e tal. Por nada, mas eu resolvi não fazer isso, não tem uma razão. Até Kardec, lá, se vocês forem ler no Livro dos Espíritos, Kardec fala que a gente precisa de comer carne. Está escrito lá. Eu resolvi por questões minhas. Aí depois resolvi parar de beber. Eu tomava uma cervejinha e tal, parei. Nossa, você está doente. Então, tudo que tentem fazer alguma coisa que vocês estão acostumados, claro que para melhor, né? Não vão sair daí matando ninguém, né? Vou sair daqui dando tiro e tal, só para... Vai ser diferente, não é isso. Mas tentem fazer alguma coisa de mudança para melhor, daquela rotina normal que vocês têm, vocês vão ver que as pessoas vão observar e vão achar que vocês estão com algum problema. E a gente, como não quer ter mais problema do que já tem, a gente prefere deixar assim mesmo.